Eu, Andressa, sendo muito inferior a Fé e Tulipas, né, medíocre comparado a ela, não entraria nessas questões, né? Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje falaremos sobre Hoje o vídeo é Teologando com o Pastor e mais uma vez não tem nada a ver com o que eu planejei para esse tipo de vídeo, né? Então, muito prazer, meu nome é Andressa. Aqui neste canal eu sempre trago qual é a função de nós mulheres para a sociedade, para a igreja, já que, de acordo com 1 Timóteo e Coríntios também, só que eu não lembro o capítulo, vou deixar aí para vocês, mulheres não exercem liderança na igreja, liderança eclesiástica. Não que Deus seja machista ou que o apóstolo Paulo seja machista, mas apenas porque o Senhor nos protege, nos preserva, já que nós fomos criados para outra função. Teologando com Pastores é um vídeo de react, onde eu trago aqui vídeos de pastores onde nós podemos aprender teologia, que eu tenho muito medo de ensinar teologia para vocês e me equivocar, porque a probabilidade de eu me equivocar é muito grande, tá? Então, se você não sabe o que eu estou falando, leia lá 1 Timóteo capítulo 2, leia o capítulo inteiro, e aí depois você volta aqui nesse vídeo e a gente continua aqui, tá? Então, gente, ó, mais uma vez, Teologando com o Pastor, vai aparecer um vídeo de fofoca, como foi o outro, vai aparecer. Ah, Andressa, se você não gosta desse tipo de vídeo, por que você tá fazendo? Também não sei, gente. Mas enfim. E esse vídeo ia ser de novo com Victor Fontana. Até que Iago Martins se manifestou falando quase a mesma coisa, então eu preferi trazer Iago Martins, já que, de acordo com o vídeo anterior, se você viu meu vídeo aí, ou o anterior ou o que vai vir depois desse, não sei qual é a ordem que eu vou colocar. Eu comprei um livro do Iago Martins e vou também resenhar aqui pra vocês, assim que eu ler ele, vou trazer resenha dele aqui também. Então, né, é um pastor que eu gosto de ouvir, que eu confio. É um homem sério que pastoreia uma igreja, né, e não tá só na internet. Ele pastoreia uma igreja, tem uma família, enfim, então é um homem confiável, né, respeitável, né, que até agora deu um bom testemunho, enfim. Então, o que acontece, gente? Eu não iria falar sobre o assunto Paulo Júnior, sobre o assunto, enfim, que aconteceu com ele. Não acho viável, não acho que não tem nada a ver com esse assunto. Foi resolvido na igreja local dele, é uma questão dele, é uma questão que eu acredito ser responsabilidade, é uma questão pastoral, né? Sendo uma questão pastoral, o que eu tenho a ver com isso? O que eu deveria falar sobre isso? Não deveria falar nada, né? Então foi resolvido na igreja local dele, ele veio a público apenas porque ele é uma pessoa pública, né? Então ele confessou o pecado dele publicamente, teve coragem, né? E foi resolvido isso na igreja local dele. Então quem tem que falar qualquer coisa são os membros que eram pastoreados por ele e a igreja local dele, enfim. Então eu não deveria falar nada sobre Paulo Júnior. Acontece que um vídeo, Iago Martins comentando sobre o pastor Paulo Júnior, as coisas que aconteceu, ele citou um livro que influenciou, né, a membresia da igreja a tomar algumas atitudes, né? E aí, ele mesmo diz no vídeo que a gente vai reagir agora aqui, que ele não sabia a proporção que ia chegar a isso, né? Essa questão desse livro e tudo mais. E aí, antes dele fazer esse vídeo, quem fez um vídeo falando sobre foi o Victor Fontana, por isso que eu ia falar sobre ele. Quem falou também sobre esse livro, né, e sobre essa questão, também ela não falou muito sobre Paulo Júnior, né, acho que foi sábia, mas ela falou sobre o livro e de certa forma a gente acaba juntando, né, o livro lá, uma igreja chamada Tove, né, junto com a questão do Paulo Júnior, né, infelizmente. Então, quem fez isso também foi a influenciadora do Fé e Tulipas. Eu vou chamar ela de influenciadora porque eu não sei o nome dela, gente. Eu não consegui achar o nome dela. Então, se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Então, eu vou chamar ela de Fê. Não sei se o nome dela é Fê, mas tá lá, Fé e Tulipas, né? Caso você não saiba, tulipas é por causa do tulip, né? Os 5 pontos do calvinismo, né? Em inglês, né? Forma tulip.
E eu ouvia ela, eu assisti os vídeos dela há muitos anos atrás, então a Fê, né, Fê de Fé e Tulipas, está aqui desde que o YouTube era mato, né, então, muitos anos mesmo, gente, só que faz muitos anos que eu não assisto. Ela é muito melhor que eu, ela sabe falar inglês, ela entrevistou o Joel Bick, ela entrevista diversos americanos, enfim, ela é extremamente melhor que eu. Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Mas como uma mulher entrou nessa briga, que na minha opinião ela não deveria, nós vamos já chegar lá, então eu entrei também. Ela entrou, eu entrei também. E entrei não pra falar sobre a questão do pastor, nem a questão de A ou B, mas pra falar especificamente dela, porque Iago Martins acabou trazendo essa questão de uma forma muito sábia. E mais uma vez, eu tenho muito medo de trazer teologia pra vocês e me equivocar, porque a chance de eu me equivocar é muito grande. Então é melhor eu trazer um pastor aqui pra falar sobre alguns assuntos, e aí nós reagimos a partir do que ele falou, né? Obviamente que eu trarei aqui pastores que eu confio e que eu não irei discordar, nem debater, nem criticar a teologia deles, porque, mais uma vez, eu acho que isso não me compete. Se a teologia de qualquer pastor estiver talvez equivocada, talvez, né, eu não concorde, ou talvez, né, não seja coerente, eu não vou nem trazer aqui, tá, gente? Eu nem daria pra vocês. Mas agora nós iremos reagir a esse vídeo do Iago Martins. Óbvio que o vídeo é quase 1 hora, nós não iremos reagir ao vídeo todo. Então eu separei apenas a parte em que ele fala ali sobre a influenciadora do Fé e Tulipas, e é sobre essa questão que nós iremos reagir, tá? Embora eu já tenha falado bastante sobre a minha opinião aqui, né? Depois desse vídeo aí a gente reage rapidinho, tá, gente? Então, tô aqui com o celular do meu marido. Bora assistir juntos. Uma vítima. Ele tá sendo transformado em vítima agora, eu vou já explicar isso. Mas o Paulo Júnior, ele foi um vilão na vida de muita gente. A igreja deixa isso claro na nota. Então como é que qualquer pessoa pode ter essa postura? Completamente infeliz. Completamente infeliz. Infeliz. De tratar a decisão da igreja sobre si mesma, como se fosse uma decisão errada. Por quê? Porque o cara que eu vi na internet, vê só, a igreja conviveu com o cara, a igreja era pastoreada pelo cara, a igreja votou e tomou essa decisão. Mas o cara que eu vi na internet, não, eu que sei dele, eu que sei do cara da internet. Melhor do que a igreja local. Eu que sei do cara que eu era amado, que eu amava na internet. Entendeu? Você acha que essa é uma postura madura de gente adulta? Eu li tantos comentários. Ah, ele foi disciplinado por pregar o evangelho com verdade e dureza. Essa igreja não aguentaria João Batista sendo pastor dela. Gente, ele não foi disciplinado pelo seu sermão. Ninguém acha que ele foi disciplinado pela pregação dura que ele tinha. Então, uma coisa interessante aqui que Iago cita é sobre a questão de que tudo que aconteceu com o pastor Paulo Júnior foi ali resolvido na sua igreja local por meio de uma assembleia, por meio de um conselho. Não foi uma pessoa apenas que decidiu isso, mas foi um conselho, um grupo de pessoas, e só quem era pastoreado por ele é que pode dizer qualquer coisa. Então é muito interessante, porque uma coisa é a gente tá aqui na internet, outra coisa é a gente servir a nossa igreja local. Por isso que internet não substitui igreja local. Você e eu precisamos estar inseridos numa igreja local, e ali nós seremos exortados, consolados, edificados, disciplinados. Ali as pessoas irão conviver conosco, irão saber quem nós somos de fato. E no caso do Paulo Júnior, ele participou de um conselho, né, de um grupo de pessoas que analisou presbíteros, né, líderes da igreja. Então não foi um equívoco, né? Se nenhum de nós estava lá. Quem de nós, pela internet, tem a capacidade de avaliar a decisão da igreja? Se nenhum de nós foi pastoreado pelo Paulo Júnior. Se nenhum de nós estava lá. Se nenhum de nós estava lá. Uma comunidade que foi quem teve essa experiência de pastoreio, voltou nesse sentido. Como é que a gente pode avaliar sem estar lá? Sem ser membro da igreja? Sabe quem pode discordar da decisão da igreja? Um membro da igreja que também foi pastoreado pelo Paulo Júnior. Eu não fui. Eu só vi um cara na internet. Eu não disciplinaria o Paulo Júnior pelo seu sermão na internet. Até onde me consta, e pela nota da igreja, houve assembleia. A igreja votou. A igreja votou. Imaginei que aconteceria. Foi quando eu citei esse livro aqui.
uma igreja chamada Tov, do Scott McKnight, com a Laura Barringer. O que é que tinha chegado em mim? E chegou em mim por meio de 2 membros da igreja, 2 membros diferentes. Um me mandou mensagem direta, outro mandou mensagem pro Tuller, e o Tuller me encaminhou. Tuller é o editor aqui do canal. De que, e olha só, no vídeo em si, no vídeo que eu falei, eu não quis citar isso. Eu citei que foi o livro. Mas o que chegou em mim foi um pouco mais específico. Foi que os meus vídeos sobre o livro haviam influenciado as pessoas a lerem o livro e tudo mais. Eu não quis dizer isso no primeiro livro, na primeira live, que poderia parecer que eu tava querendo, sei lá, dizer que eu tinha alguma influência sobre o que aconteceu lá, blá, blá, que é uma besteira. Não tem nada a ver, nunca fui na igreja do Paulo Júnior, falei que o Paulo Júnior veio em 2018, né? Então, assim, não tem nada a ver com isso. Mas a leitura do Tov, e por isso que esse assunto chegou em mim, eu fiquei sabendo das coisas da igreja do Paulo Júnior, porque me vieram com essa mensagem: Iago, os seus vídeos fizeram rebuliço aqui na igreja. Foi isso que disseram pra mim. Iago, chegou pra mim esta mensagem no meu Instagram, por 2 pessoas. É verdade? Não é? Estou exagerando o poder de influência do... Bom, não sei. Só estou dizendo o que me disseram, tá? Me disseram que os vídeos que a gente fez sobre esse livro levaram, né, mexeram com algumas pessoas lá, que levou à leitura do livro, que levou a outros fatores, associado a vários outros fatores, levou à deposição do Paulo Júnior. E por isso vieram me dizer. Por isso chegaram até mim. Pra agradecer pelo vídeo, pra dizerem pra eu falar mais sobre o livro, blá, blá, blá. E eu citei o fato, citei só o livro brevemente, como um fator que ajudou. Depois que isso aconteceu, outros canais da internet começaram uma cruzada contra o livro e contra o Scott McKnight. Primeiro, e aí, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu acabei de gravei ontem, junto com o Pedro Pamplona, com o Vitor Fontana, com a Karl Marx, uma live discutindo um pouco mais o Tov. Já tem 2 vídeos aqui no canal. Sobre esse livro, um meu e um do Pedro Pamplona. Mas a gente vai soltar em breve um baixo clero com o nosso podcast inteiro só sobre esse livro. Mas o que começou a acontecer? Começou a existir uma caça às bruxas, completamente ignorante, sensacionalista, contra esse livro. Primeiro, transformando o Scott McKnight num demônio. Ele é um herege, é contra a infabilidade da escritura, é um feminista, blá, blá, blá. O que a maioria dessas coisas é mentira. Certo? Uma leitura do livro completamente ignorante do livro. Cara, você vê, a moça lá do Fé e Tulipas, que foi a primeira que falou sobre isso, conseguiu fazer o Mocelin, que normalmente é uma pessoa desequilibrada, parecer uma pessoa equilibrada, entendeu? Os primeiros 2 vídeos foi da moça do Fé e Tulipas e foi do pastor Mocelin. O Mocelin costuma ser um desequilibrado nos vídeos dele. Ela conseguiu fazer o Mocelin parecer uma pessoa equilibrada, de tão sensacionalista, conspiracionista, que é a leitura que ela tem do livro, entendeu? E é um grande problema de pessoas sem preparo teológico, produzindo conteúdo teológico na internet. Isso é muito ruim, é muito perigoso, extremamente perigoso. Mas a gente vai falar disso melhor quando a gente fizer live direto. Aí esse é um livro de esquerdista, de gente que nunca leu o livro, entendeu? A galera agora acredita que o livro é um livro de esquerdista, a galera agora acredita que é um livro liberal, que é um livro marxista, que é um livro do diabo que tá destruindo igrejas, sem nunca ter lido o livro. Porque vai uma jovenzinha... Até aqui mesmo, tá? Tem alguns cortes aí, porque o vídeo completo já tá aqui na internet, gente, na página do próprio Iago, aí vocês vejam lá. É interessante, né? E vejam o vídeo completo. Mas é o que eu quero trazer pra vocês. Ele cita aqui, né, a influenciadora do Fé e Tulipas, que ela tá aqui, ó, gente, muitos anos no canal, aqui no YouTube, né? E se vocês forem aí abrir os vídeos dela, ela tá sempre conversando com gente importante, né? Americanos. E tem um vídeo também que é recente, que ela colocou conversando com Joel Bick, né? Joel Bick, sua esposa, falando sobre feminilidade bíblica e tal. Ela tá sempre falando sobre feminilidade bíblica, trazendo pessoas importantes pra falar com ela, né? Ela fala inglês muito bem, fluentemente. Então, quem sou eu na fila do pão pra falar dela? Né, gente? Ela é muito melhor do que eu em muitas coisas. Mas o que acontece? Eu trouxe ela aqui, né? Porque ela foi uma das... Na verdade, ela fez um vídeo falando sobre esse livro. E o vídeo, assim, viralizou no YouTube, até porque apareceu pra mim, né? Tipo, eu nem tinha ela... Não era inscrita no canal dela e apareceu pra mim, né, esse vídeo, né? Então, o que acontece? Eu, Andressa, né, o que eu acredito? Eu acredito que nós, mulheres, né, podemos fazer muita coisa pra contribuir pro reino de Deus.
Inclusive, a influenciadora do Fé Tulipas, ela sempre tá falando sobre feminilidade bíblica na internet, né? Isso é muito bom, isso é um ponto positivo, isso é uma coisa que eu procuro fazer aqui na internet também. Mas, como essa questão desse livro, né do Tolf, ele tem a ver com uma questão da liderança da igreja, né? De uma questão da situação de um pastor que saiu do cargo. Então isso é uma questão de liderança. É uma questão de liderança eclesiástica, que é uma coisa que a gente está sempre falando aqui, né? E em um momento, eu não lembro qual vídeo que eu falei sobre isso, mas eu posso trazer um vídeo falando só sobre isso especificamente. Mas se eu lembrar, eu vou deixar aqui para vocês. Quando a gente lê ali 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que fala: não permito que mulher exerça a autoridade de homem, ensine e exerça a autoridade de homem. A ideia daquele texto, né, não é que as mulheres são proibidas de falar, como algumas pessoas levam esse texto aí pro sentido literal, proibindo a mulher de falar qualquer coisa na igreja. Não é isso. A ideia é a autoridade de homem. Exercer a autoridade é mais ou menos ali o que aconteceu ali em Atos capítulo 15, né, onde se tinha um problema teológico, né, acontecendo, gentios se convertendo, judeus querendo judaizar todo mundo, e ali acontece um concílio para decidir como seria a igreja cristã. Então ali em Atos 15, mais ou menos, dá essa ideia do que é uma liderança eclesiástica. Então precisaria resolver um problema na igreja. Quem que foi convocado para resolver esses problemas? Os pastores, os bispos, todos os homens, né, os apóstolos, todos os homens, para se resolver, porque é uma situação de liderança, que é o que a palavra de Deus fala que é exclusivamente masculino. Então, por que eu nunca não traria um vídeo falando sobre Paulo Júnior, enfim, sobre o que aconteceu com ele aqui na internet? Porque eu acho que não me compete, por 2 motivos. Primeiro, que eu não faço parte da igreja local dele. Segundo, que isso seria... eu queria entrar em questões que só cabe, de acordo com a palavra de Deus, a uma autoridade eclesiástica, que seria o que? Um homem levantado por Deus. No caso, foi isso que aconteceu. Foi o presbitério, né, da igreja do Paulo Júnior que decidiu, que estabeleceu o que seria feito ali, né, com o seu pastor. Então, quem sou eu, mais uma vez, para querer falar qualquer coisa sobre Paulo Júnior? Então, eu, Andressa, sendo muito inferior a Fé Tulipas, né, a influenciadora do Fé Tulipas, muito medíocre comparado a ela, não entraria nessas questões, né? Então, embora eu sei que ela provavelmente não vai ver esse vídeo, né? O que eu diria pra ela, minha querida, continue evangelizando, continue falando sobre Jesus na internet, mas não se envolva em questões eclesiásticas, em questões pastorais, né? Porque isso não compete a nós mulheres, nem na igreja, na nossa igreja local, muito menos na internet. Então era isso que eu queria trazer para vocês, fazendo Iago Martins, tentando aí solucionar alguns problemas aqui que essa internet nos permite. Alguns problemas são inevitáveis dentro de uma igreja local, né? Quando são trazidas para a internet, onde nós temos todos os tipos de pessoas, onde as pessoas têm vergonha de ser quem são na vida real, mas na internet são muito corajosas, né? Então as coisas ainda ficam um pouco piores, né? Quando nós trazido para esse âmbito da internet, né? Das mídias sociais. Então, esse é meu vídeo de hoje, colocando aqui o que eu acho sobre isso, né? Então é isso, meus amores. Então esse é o vídeo de hoje, nosso Teologando com Pastor, aprendendo um pouquinho mais aqui com o pastor Iago Martins. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Isso ajuda a divulgar os vídeos. E um beijo pra vocês.